Boa tarde ou boa noite, aqui quem vos fala é o professor Ney Costa, o professor de vocês da disciplina do ensino religioso, tá? E por ocasião da nossa contínua busca por conhecimento, né, adentramos agora na segunda avaliação do segundo bimestre de atividades, neste que nós podemos chamar de o ano letivo da luta e da vitória. Por quê? Porque no meio de muita luta e no meio, com certeza, nós vamos ter a vitória. Pois bem, ano letivo de 2021. O texto que nós iremos trabalhar, né, tem a ver com uma expressão ou pergunta, isso vai depender de cada um de nós. Trabalhar é preciso ou podemos entender como uma pergunta. Trabalhar é preciso? Pois bem, o que nós estaremos agora basicamente refletindo é sobre essa grande questão, né? Sobretudo na perspectiva religiosa e na perspectiva humanística, que é a perspectiva filosófica. Bom, o texto que nós vamos tratar segue dizendo o seguinte: o judaísmo e o cristianismo foram as primeiras religiões a exaltar o trabalho como uma atividade nobre do ser humano. Os judeus ensinavam o ofício manual aos seus filhos, mas antes do cristianismo, na época de Buda, houve uma religião na Pérsia, atual Irã, chamada Zoroastrismo, cujo fundador foi o profeta Zoroastro ou Zaratustra. Ele reconhecia a importância do trabalho e dizia que os seres humanos pecavam quando não trabalhavam, tá? Na sequência, nós vamos observar também a contribuição sobre essa questão do trabalho, o mundo do trabalho, né, na percepção de um teólogo cristão chamado João Calvino. Os protestantes seguem a linha do reformador João Calvino. Acreditam que o trabalho leva ao progresso e que é motivo de orgulho e satisfação atingir sucesso profissional. Concordo. Para eles, o fato de alguém conseguir sucesso material por meio do trabalho é uma evidência de que foi eleito por Deus para a salvação. Aí eu já não vou entrar nessa questão, pois não é o mérito da nossa reflexão. Quem vai ou não vai ir para o céu, no céu cristão, né, certamente não pode ser somente pelo fato de estar trabalhando. Muita gente trabalha, mas vive uma vida completamente contrária aos princípios do cristianismo. O texto segue dizendo o seguinte: para os calvinistas, ociosidade, isto é, inatividade e a preguiça não estar de acordo. Mais uma vez, ociosidade, isto é, a inatividade e a preguiça, é que não estão de acordo com a nossa natureza. Não adquirir riquezas seria uma forma de permanecer ocioso. Ainda segundo os calvinistas, devemos evitar ao máximo o luxo e o supérfluo, utilizando apenas o necessário para a sua vida. Uma rápida reflexão sobre esses dois parágrafos, né? O cristianismo, né, como já foi lido inicialmente no primeiro parágrafo, juntamente com o judaísmo, foram uma das primeiras religiões, né, que se manifestaram, se expuseram diante do trabalho, exaltando o trabalho como algo virtuoso, como algo elevado, como algo dignificante da pessoa, do ser humano, tá? E na sequência também observamos uma religião chamada Zoroastrismo, né? Pois bem, a grande questão que nós observamos sobre o pensamento de João Calvino, como ele sendo um teólogo cristão, é que ele faz uma relação entre o pensamento contido no livro sagrado cristão para entender a atividade do trabalho. E ele entende que o trabalho serve exatamente para que o homem venha alcançar as suas necessidades. Não necessariamente para que venha viver uma vida de ostentação, uma vida de luxo exagerado, tá? Enfim, e ele diz que isso, na verdade, é algo proveniente de quem? De Deus. Por isso ele diz que o trabalho é uma vocação divina. O que nós podemos... como podemos entender melhor a palavra vocação? Vou usar aqui uma outra palavrinha. Chamado, tá? Chamado significa que o homem
ao ser criado por Deus, ele é convocado por Deus, ele é chamado por Deus através da sua palavra, através da sua escritura, né, para que ele venha caminhar, para que ele venha empreender seus passos durante o decorrer de sua vida trabalhando. Ao não fazer isso, ao viver uma vida ociosa, ao viver uma vida inativa, baseada na preguiça, o homem estará com certeza, primeiro, indo contrário à vontade do seu Criador. Isso segundo João Calvino. Ok? João Calvino também vai afirmar que em relação à questão do trabalho, é que o trabalho ele acaba por ser um sinal, uma representação de que essa pessoa ela foi de fato escolhida por Deus e que ela segue no rumo da sua própria salvação. Veja bem, o nosso objetivo aqui não está, obviamente, em fazer com que você defenda o pensamento de João Calvino, do cristianismo, do judaísmo, zoroastrismo ou qualquer que seja a religião. Nem tampouco é que você venha contrariar esses pensamentos, mas que você venha ter conhecimento e tomar as suas decisões, ter a sua próprio pensamento, sua própria opinião. Ok? Pois bem, o texto segue dizendo o seguinte: o trabalho como exploração do ser humano. Aí nós adentramos em uma percepção acerca do trabalho, né, que já não é oriunda da religião, mas sim oriunda da filosofia, sobretudo o pensamento de um rapazinho chamado Karl Marx e o seu companheiro de pensamento chamado Friedrich Engels. O texto diz assim: a importância dada ao trabalho muitas vezes levou a situações injustas. Ela pode ser usada para justificar o lucro de um indivíduo à custa da exploração de outro ser humano, o que gera enormes desigualdades sociais. Marx e Engels diziam que o trabalho não pode ter como objetivo o aumento da riqueza, mas sim a felicidade e o bem-viver de todo ser humano. O marxismo, também chamado de socialismo científico, é um conjunto de ideias filosóficas, econômicas e políticas desenvolvidas por Karl Marx e Friedrich Engels. Ambos exerceram grande influência sobre pensadores e setores das atividades humanas ao longo do século XIX. A concepção de Karl Marx e de Friedrich Engels considera o trabalho como algo realmente importante, mas que não pode ser interpretado, distorcido, a ideia do trabalho, como algo onde o próprio ser humano seja injustamente explorado por seu patrão. Injustamente explorado por quem? Por seus contratantes, né? Por quê? Porque ele entende que o trabalho não pode ser observado apenas no objetivo de enriquecimento. Na concepção de Marx e Engels, o trabalho deve acontecer, deve se dinamizar, deve funcionar, conduzindo todos os trabalhadores a um bem viver generalizado, né? De modo que todos possam usufruir do fruto do trabalho. A crítica de Karl Marx, de Friedrich Engels, se dá exatamente por um período histórico, né, o período da Idade Moderna, onde o trabalho passa se torna, né, na mentalidade das pessoas como algo que dignifica o homem. Porém, o que se observava era que os grandes ricos, os patrões, eles acabavam por enriquecer sozinhos. Todo mundo trabalhando, digamos, numa indústria, mas só quem enriquecia era o proprietário. Só quem enriquecia era o dono. Como você observa hoje, nas grandes corporações, grandes indústrias, grandes empresas, você muito dificilmente vai observar os trabalhadores enriquecendo junto. Embora eles ajudem a produzir a riqueza, eles ficam de fora da distribuição desta riqueza. E aí o que se coloca como argumento é que o trabalhador recebe justamente o seu salário. Enfim, essa discussão ela é importante porque nos leva a entender por que, por exemplo, num país como o nosso, né, rico em reservas, em recursos naturais, rico em mão de obra, é um país onde a população vive tão má. Porque existe um modelo, né, de trabalho onde apenas alguns são beneficiados com
a riqueza com o lucro, onde alguns apenas irão receber um baixíssimo salário, ok? Trabalhar é preciso. É preciso trabalhar. É importante para a nossa reflexão um pensamento que foi inclusive inspirado de algumas pessoas que já ouvi por aí, dizendo que o trabalho vem antes da vitória e do sucesso. Se você for observar o dicionário, a palavra trabalho, ela não vem depois do sucesso. Você vai ter que trabalhar antes de alcançar o sucesso e as suas vitórias em sua vida. Um forte abraço a todos, desejo a todos aí um excelente final de semana, um excelente curso de mês, né, de modo que vocês possam permanecer firmes e fortes no objetivo de crescer, no objetivo de avançar, de progredir dentro do seu contexto intelectual. Esse é o objetivo da escola. Esse é o objetivo da educação. Transformar a sociedade, mas para transformar a sociedade, primeiramente o ser humano tem que ser transformado dentro de si mesmo. A revolução começa primeiramente em cada um para depois ir para fora. Forte abraço a todos. Quem vos falou foi o professor Ney Costa, da disciplina do ensino religioso, com relação ao tópico do trabalho como vocação divina e o trabalho como exploração do ser humano. Forte abraço a todos e até mais, até a próxima!